Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Queridos, a gente vai tratar hoje, a nossa aula de hoje, tá? Nós vamos tratar sobre a atividade que eu enviei para vocês em PDF, tá? Eu pedi que fizessem, que resolvessem. Então a gente vai estar resolvendo, a gente vai estar passando para vocês o gabarito, ou seja, as respostas das questões, tá bom? Para que vocês também possam, aí ver o que vocês acertaram, o que vocês erraram, tá certo? Então vamos lá. A primeira questão da atividade dizia assim: relacione as expressões que têm o mesmo valor. Então no item A nós tínhamos aí 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, no item B nós tínhamos uma potência de outra potência, né? No item C a mesma coisa e no item D produto de potências, tá? E aí do outro lado nós tínhamos primeiro, segundo, terceiro e quarto, ou seja, as respostas referente às perguntas da primeira coluna, tá? Então olha só, a resposta do item A, né, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, quanto daria isso daí, né? Daria 16 a resposta. E aonde está esse 16? Na segunda coluna. Lá no item 4, não é isso? Então, olha só. Como ficaria então a primeira questão? Ficaria da seguinte forma. Item A, né? O A equivale à quarta, tá? O B equivale à primeira da outra coluna. O C equivale à segunda da outra coluna, tá? E o D equivale à terceira da outra coluna. Então, seria essa relação aqui, tá? Correta. Essa é a relação correta. A segunda questão diz o seguinte. Eu fiz aqui rapidinho o desenho, né? Diz o seguinte: calcule a área total da figura ao lado, sabendo que ela é formada por 3 quadrados. Então a gente tem um quadrado maior, a gente tem um médio e tem um pequenininho, tá? E diz mais que o comprimento do lado de um deles é a metade do comprimento do lado anterior, mas ele dá a área do quadrado maior. A área do quadrado maior é exatamente essa região interna, tá? Do quadrado maior, equivale a 64, não é isso? Ele dá aqui como observação 64 centímetros a área. Então, se eu tenho a área, eu posso achar o lado. Se eu achar o lado, eu acho a área do outro quadrado. E assim sucessivamente, né? Então, através dessa área aqui, que é 64, se a área é 64, significa dizer que o lado desse quadrado é a raiz quadrada dessa área. Então, se a área é 64, qual é a raiz de 64? 8. Porque 8 vezes 8 é 64. Lembra que a área de um quadrado é L ao quadrado. Só que você não sabe o lado, você sabe a área. Se você sabe a área, então você encontra o lado, achando assim a raiz quadrada dessa área. Então, se a área é 64, a raiz quadrada de 64 é 8. 8 equivale ao lado do quadrado maior. Aí ele diz que o lado do quadrado dos demais quadrados é sempre a metade. Então, se o lado do quadrado maior é 8, né? Qual vai ser, então, o lado do quadrado menor? Qual é a metade de 8? 4. Então, o lado do quadrado menor, ou melhor, do médio, é 4. Tá bom? E qual é o lado do quadrado menor, do pequeno? É a metade de 4. No caso é o quê? É 2. Então, através desses lados aqui,
do médio e do pequeno, tá? Porque a do grande eu já sei que é 64. Então, olha lá. Se o lado do quadrado médio é 4, então a área é L ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. E do quadrado pequeno, né? É 2 vezes 2, que é 4. Então, ele pergunta qual o perímetro, né? Então, o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados, não é isso? Então, você vai somar esses 4 lados, mais 4 e mais 4. Ou seja, o que vai acontecer? Você vai pegar 64, somar com 16 e somar com 4. Isso vai dar um total de 84 centímetros quadrados. Isso, pessoal, é o perímetro dos 3, da junção dos 3 quadrados, ok? Terceira questão. A terceira questão é de marcar o triplo de 3 à sexta. Ou seja, você tem 3 que multiplica 3 à sexta. Você tem 3 que multiplica 3 à sexta. O triplo de 3 à sexta. Lembra que quando não tem expoente em cima da base, quanto é que vale esse expoente? Vale 1, né? Então, você vai ter o quê? Multiplicação de potência de mesma base. O que é que você deve fazer? Conservar a base e somar os seus expoentes. Então, a resposta vai ser o quê, pessoal? 3 à sétima. Tá? Qual é a alternativa que você deve marcar? O item A. A de avestruz. A quarta questão também é de marcar, tá, pessoal? E eu já adianto a vocês que também é o item A. A quinta questão é uma questão de marcar, tá? A quinta questão, a alternativa da quinta questão é o item D, D de dado. A sexta questão, nós já vamos trabalhar a questão de valor numérico, tá? De uma expressão algébrica. Então, vamos lá. Bem simples e prática. Quantas rodas existem em 2 motos? Quantas rodas existem em 2 motos? É só você pegar, né, a quantidade de motos e multiplicar pelo total de rodas que uma moto possui. Então, no caso, 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Então, melhor dizendo, o item A é igual a 4. O item B, 5 motos. 5 vezes 2. São 5 motos. Mas cada moto possui apenas 2 rodas. Então, 5 vezes 2, 10. Letra C, 12 motos. 12 vezes 2, 24. Item D, X moto. Eu não sei quantas motos. Eu posso ter 2, 3, 4, 5, 100, 20, 30. Não sei quantas motos. X motos é um número indeterminado, desconhecido. Até então. Mas eu sei que uma moto possui 2 rodas. Então, independente de eu ter 20 motos, 30 motos, 50 motos, que está representado por X, aqui no item D, então a resposta do item D vai ser o quê? 2 vezes o X, ou seja, 2X. O X que representa a quantidade de moto e o 2 que representa a quantidade de rodas que uma moto possui. Então, 2x é a resposta, tá? Do item D de dado. A sétima questão diz o seguinte: se n é um número natural, letra A, qual é o dobro desse número? Poxa, se n é um valor natural, qual é o dobro de n? 2n, tá? 2n. Qual é o sucessor desse número? Gente, o sucessor é o que vem depois, tá? Por que o sucessor de 2 é 3? Só relembrando isso aí, a gente já bateu nessa tecla, né?
Mas, só relembrando, por que o sucessor de 2 é 3? Porque quando eu pego 2 e adiciono a uma unidade, eu tenho 3. Certo? O que vale para o número, também vale para a letra. Porque essa letra, ela na realidade, ela está representando um número. Tá? Eu não sei qual é esse número, mas eu sei que a letra representa um valor numérico, no qual eu ainda não sei. Mas a questão ela não quer que eu saiba qual é o valor dessa letra. A questão aqui quer que eu represente o sucessor dessa letra. Então, se a letra é N, o sucessor de N não é O, não é P, não é Q, porque essa letra representa um número. Então, a letra pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Então, lembra, se o sucessor de um valor é N mais uma unidade, então se N é um valor até então desconhecido, então qual o sucessor de N? N mais 1. Né? N mais 1. N, um valor que eu não conheço, mais uma unidade que vai resultar no sucessor daquele valor que eu não conheço. Tá? Então, a forma na qual eu vou representar o sucessor de N é N mais 1. Beleza? Ok. Letra C. Qual é o antecessor desse número? Poxa, se o sucessor de N eu demonstrei como N mais 1, o sucessor é o oposto, é o contrário. Então, é N menos 1, tá? N menos 1. Ok. Oitava questão. Atualmente, Tiago tem X anos. Diga o que significa as seguintes expressões. Letra A, 2x. O que significa 2x? Se Tiago tem X anos, o que significa a expressão 2x? O dobro da idade de Tiago. Nada mais do que isso. O dobro da idade de Tiago. Então, você vai escrever do lado de 2x. 2x, o que representa 2x? O dobro da idade de Tiago. Só isso, nada mais. Item B. X menos 3. A idade de Tiago há 3 anos. Esse A significa passado. Tá? Você tem X menos 3. Então, a idade de Tiago há 3 anos atrás, passado. Você escreve a idade de Tiago esse A do verbo haver, há 3 anos. Que fica subentendido que nós estamos falando de passado. Estamos tratando de passado. Item C. X mais 5. Né? Poxa, se x menos 3 fica subentendido que é passado, então x mais 5 é futuro. Então é a idade de Tiago daqui a 5 anos. Tá bom? É o item C. E o item D, você tem 2 parênteses, x mais 5. O que você vai escrever aí? O dobro da idade de Tiago daqui a 5 anos. O dobro da idade de Tiago daqui a 5 anos. Beleza? A questão 9. Tá? A questão 9, nós temos aí uma figura geométrica. Deixa eu fazer aqui rapidinho o esboço, tá? Dela. Então, nós temos aqui, rapidinho, nós temos aqui uma figura, tá? E nós temos aqui os lados, 2x, x, x e y. Ele diz que no trapézio, o x vale 10, né? O x aqui, ele vale 10. E o y
vale 28, tá? Então, os lados desse trapézio, 2x, x, y e x, sendo que aonde tem x, vale 10 e o y vale 28. A letra A diz assim: escreva uma fórmula que permita determinar o seu perímetro. O que é o perímetro, pessoal? O perímetro é a soma dos lados, não é isso? Então, olha só, perímetro é a soma dos lados. P de perímetro, tá? Que significa dizer que eu preciso somar os lados da figura. Então, eu tenho aqui 2x mais x mais x mais y. Então, o perímetro vai ser igual a 2x com mais x, faz 3x. 3x com mais x, faz 4x. Então, 4x mais y. Então, o item A, tá? O item A é representado por essa expressão. O item B. Utilize essa forma para calcular o perímetro. Tá, eu vou pegar essa forma aqui, vou pegar essa expressão aqui, para me calcular o perímetro, ou seja, eu sei que o x vale 10 e sei que o y vale 28. Então, no lugar do x eu coloco 10 e no lugar do y eu coloco o 28. Então, vai ficar P é igual a 4 que multiplica 10 mais 28, tá? Então, P é igual a 4 vezes 10 vai dar 40, mais 28, vou ter um total de 68 centímetros. Beleza? 68 centímetros. Ok, vamos lá para a 10ª questão. Pessoal, essa 10ª questão aí, eu vou só dizer para vocês aí os valores, tá? E aí vocês vão comparando aí, porque nós vamos perder bastante tempo, tá? E a gente precisa ganhar um pouquinho de tempo aí. Então, olha só, nós temos aí, para que vocês completem esse quadro aí, tá? Então, nós temos multiplicação, nós temos adição, subtração, potenciação, tá? Potência com multiplicação, enfim. Aí nós temos aí, os valores de x da primeira coluna é menos 1 e 2. Os valores de y da segunda coluna é 3 e menos meio. E aí eu tenho no restante da primeira linha, eu tenho x vezes y, x mais y, x menos y, 5xy, 5x menos y, xy ao quadrado, x ao quadrado y, x ao quadrado e y ao quadrado. Tá? Então, eu vou dar os valores para vocês. xy, tá? Da primeira linha aí é menos 3. Tá? E da segunda linha é menos 1, tá? Então, menos 3 no xy do primeiro quadradinho e no segundo quadradinho, menos 1. Aí a gente vai para o x mais y. O primeiro quadradinho é 2 e o segundo quadradinho é 3 sobre 2. 3 sobre 2. 3 está para 2, tá? Aí nós vamos para o x menos y. Primeiro quadradinho aí é menos 4 e o segundo é 5 sobre 2. Vamos lá para o 5xy. O primeiro quadradinho é menos 15 e o segundo é menos 5. 5x menos y. Tá? O primeiro quadradinho aí, nós temos menos 8. E o segundo, nós temos 21 sobre 2. xy ao quadrado agora. Primeiro quadradinho, menos 9.
E o segundo, nós temos meio, 1 sobre 2, ok? X ao quadrado, y. No primeiro quadradinho, a resposta 3, e no segundo quadradinho, menos 2. No último, x ao quadrado, y ao quadrado, o primeiro quadradinho é 9 e o segundo é 1, tá? 11ª questão. Pessoal, a letra A é 25, a resposta da letra A é 25, a resposta da letra B é 5 e a resposta da letra C é 0, tá bom? Essa questão é de substituição, tá bom? Nós iremos substituir as letras pelos números e fazer as multiplicações, as subtrações, divisões, potenciação, o que tivermos, tá bom? A 12ª questão é de marcar, é o item D de dado. A 13ª questão, a resposta do item A é 2, a resposta do item B é 12 e a resposta do item C é 4. A 14ª questão é de marcar também, a alternativa correta é a C, C de casa. A 15ª questão, tá? A resposta é menos 1. Menos 1. A 16ª questão, a resposta é 90. 90, tá? A 17ª questão, a resposta é menos 11 sobre 8. Ó. A 17ª questão é menos 11 sobre 8, tá? 17ª. A 18ª, a letra A, a resposta da letra A, quando x for igual a 0, a resposta vai ser 1. O item B, quando x for igual a 2, a resposta será menos 5. O item C, quando x for menos 3, a resposta será 25. E no item D, quando a resposta for, quando x for meio, a resposta vai ser menos 5 está para 4. Menos 5 sobre 4, tá? A questão 19 é de marcar o item C de casa. E a 20ª questão é uma questão que você vai justificar, né? Por exemplo, a expressão algébrica raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac representa um número real quando a é igual a 5, b é igual a menos 8 e c é igual a 5? A resposta é não, pois a raiz de menos 36 não existe raiz de menos 36. Então, quando você estiver resolvendo, você vai chegar no valor de menos 36, tá? Isso aqui não pertence ao reais. Não existe raiz de número negativo. Portanto, a resposta é não, pois não há raiz quadrada de menos 36, tá? Bom, essa aí foi a nossa atividade que eu mandei para vocês em PDF, ok? E espero que vocês aí tenham conseguido resolver direitinho, tá? As próximas atividades que virão, eu vou marcar no livro também, né? Que a gente vai precisar utilizar, fazer a utilização do livro, é importante isso. E vou continuar mandando também atividades em PDF, né? Para que vocês possam estar resolvendo e mandando aí pra gente, tá? Pra gente ter um controle aí de quem tá fazendo e quem não tá, porque tudo isso aí tá valendo ponto. Pessoal, eu espero que vocês façam todas essas atividades no caderno também, tá? Porque quando voltarmos, que nós vamos voltar às aulas presenciais, aí eu vou precisar, né, tá passando visto aí no caderno de vocês, tá certo? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.
Tchau, tchau.